Você está assistindo esse vídeo em uma rede social e eu posso apostar que no seu celular você pelo menos tem algum aplicativo com alto potencial de vício: WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Facebook, Pinterest, sem falar daqueles apps de jogos que conseguem sugar a sua vida. Um dos aplicativos que mais cresceu nos últimos anos é o TikTok. Sim, ele é divertido e pode até ser bem informativo, mas basta ter o aplicativo no seu celular e navegar por alguns minutos que os algoritmos começam a se moldar. Suas vontades e desejos são espelhados a cada milissegundo na tela. É um entretenimento sem fim. Com isso, estamos cada vez mais com os olhos mergulhados nas telas. A pergunta que fica é: isso é uma coisa ruim ou é uma tendência para um futuro mais conectado? Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor de conteúdo aqui no Tecmundo, e hoje vamos falar sobre o vício crescente em aplicativos e se isso de fato é ruim para as nossas vidas. Uma empresa de rede social ganha dinheiro no final do dia baseado em quantidade e qualidade. Quando falamos em quantidade, é o número total de usuários ativos dentro de um serviço. Já quando falamos em qualidade, é o tempo de uso desse serviço. Quanto mais tempo as pessoas passam usando esse serviço, as chances de outras empresas via publicidade exibirem os produtos também aumenta. Ao mesmo passo, a chance do usuário realizar uma compra cresce. Por isso, Facebook, Instagram e TikTok são verdadeiros monstros. Por sinal, este último cresce de maneira meteórica. Em 2020, o TikTok teve uma receita de 5 bilhões de dólares. Já em 2022, em apenas 2 anos de pandemia, atingiu 11 bilhões de dólares e mais de 1 bilhão de usuários ativos. Para efeito de comparação, a maior rede social do mundo, o Facebook, obteve cerca de 7,4 bilhões de lucro líquido, segundo o último relatório da empresa. Isso significa que, mesmo menor, o TikTok tem mais sucesso que o Facebook atualmente. Ele tem menos usuários, mas o engajamento é o que conta, e o vício tem um grande papel nessa história. Muitos especialistas em diversos artigos encontrados pela internet já colocam a pandemia como uma grande responsável pelo aumento desse vício. Apesar disso, enxergamos um pouco diferente por aqui. A pandemia, na verdade, apenas abriu um espaço que já existia. Ela alargou as fronteiras, obrigando grande parte das pessoas a interagirem ainda mais com a internet. Os algoritmos já estavam fazendo ali o seu trabalho. Para eles, nada mudou. Existe também aquela necessidade de sermos elogiados, de sermos vistos. A pandemia nos tirou isso. A carência por likes no mundo real acabou migrando para o mundo virtual. O Tecmundo conversou com a psicóloga Luciana Jamas para entender um pouco mais sobre essa questão. Existe, e hoje em dia a gente vem percebendo que aumenta cada vez mais, né, o número de pessoas que se enquadram num vício mesmo, ou em internet, ou em tecnologia, ou em redes sociais. Eu diria que um pouquinho disso tudo que você falou nasce pelo uso, né? Hoje em dia a tecnologia ela está inserida na nossa vida diariamente e isso vem aumentando e aumentando, né? Então, conforme a tecnologia foi entrando mais na nossa vida, automaticamente a gente foi usando mais tecnologia e aí alguns riscos desse aumento do uso, um deles é o vício. E surge pelo excesso de uso, né? E a gente não configura um vício só pela quantidade de horas que a pessoa passa utilizando aquela rede social, a internet ou a tecnologia. É um conjunto de fatores, né? Então, além da quantidade de horas, a gente entende que a pessoa, de fato, tem um vício se ela não consegue se desligar daquilo, tem uma dificuldade de se desligar daquilo, se o uso da tecnologia, da internet, da rede social afeta a vida familiar, a vida social, a vida profissional. Então, se tiver de alguma forma afetando e trazendo prejuízo para a pessoa, a gente pode sim entender que ela tem um vício e que ela precisa cuidar disso para que não piore, né?
percebo sim que tem aumentado em todas as faixas etárias, então não é, a gente costuma ver muito pai e mãe se queixando de filhos, né? Ai, não sai do celular, não sai do computador, não sai do jogo, não sai da rede social. Mas a gente vê um aumento nesse uso, não só nas crianças e adolescentes, né, mas na população em geral. Eu percebo, como eu trabalho com bastante adolescentes, então eu recebo essa queixa dos pais. Tem ficado muito no celular, só quer saber do celular ou do computador. Mas eu percebo também nos pacientes adultos, por exemplo, que é uma coisa que a gente consegue perceber hoje até pelos atendimentos online, né? Então, que a gente percebia, era possível perceber também nos atendimentos presenciais. Por exemplo, durante o atendimento, a pessoa não consegue se desligar do celular. Então, ela está ali no atendimento, o celular vibra, ela olha. Muitas vezes acontece de estar ali no atendimento, o celular vibrar, a pessoa pegar e responder. E parar o atendimento para responder uma mensagem que não é nada urgente. Daria para esperar meia hora, 40 minutos para responder. A gente percebe que a pessoa fica ligada o tempo todo, né? Não consegue se desligar. Ele traz um prejuízo social, familiar, pode trazer um prejuízo até para o trabalho da pessoa, né? Dependendo do nível em que a pessoa estiver viciada naquilo, mas a gente percebe, os estudos mostram também que o vício na tecnologia, nas redes sociais, traz também como prejuízos perda de memória, dificuldade de concentração, insônia, traz diversos prejuízos aí em várias partes da vida da pessoa. Existe, assim como qualquer outro vício, a gente tem como curar um vício em redes sociais. Acho que o primeiro passo é a pessoa se conscientizar de que o uso está excessivo e, a partir daí, criar talvez algumas regras, um cronograma, a limitação do tempo. Essa é a primeira tarefa, talvez, que a pessoa vai precisar cumprir na hora de diminuir esse uso, então é limitar o tempo. É claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de idade para idade, mas sim impor, de fato, limites, né? Existem até aplicativos que ajudam, né, nesse sentido de limitar o tempo aí em determinadas redes sociais. Então, um primeiro passo seria esse, limitar o tempo, incluir outras atividades no lugar dessa atividade que eu estou tirando da minha rotina. Então, naquele período que eu não vou ficar, então, ligada numa rede social, é importante eu incluir uma outra atividade também prazerosa, também que eu goste, né, para que eu possa, de fato, me desligar daquilo. E, em último caso, se tiver realmente muito difícil, porque quando a gente tira algo da rotina que estava muito presente, a gente pode perceber aumento da ansiedade, até um quadro de humor depressivo, pode alterar até, né, questões emocionais. Então, se realmente estiver muito difícil de conseguir fazer esse controle de tempo, né, e de uso das redes sociais sozinho, né, sem precisar de uma ajuda, a gente indica até o acompanhamento de um profissional, psicólogo, em último caso até um psiquiatra, para que possa auxiliar nesse processo. Um pouquinho mais a fundo nesse papo, o médico Mitch Prinstein, diretor científico da Associação Americana de Psicologia, afirma que as redes sociais ativam substâncias químicas cerebrais que aguçam a sensação de quero mais. Segundo ele, estamos todos interessados em interações sociais agradáveis, mas a pesquisa mostra que a mídia social e seu foco em curtidas quantificadas ou notificações frequentes parecem estar associadas a ativação de áreas no cérebro que nos fazem não apenas desfrutar dessas interações, mas biologicamente ansiar por elas. Essas são as mesmas regiões do cérebro associadas ao vício em substâncias ilegais, afirma o diretor científico.
Em detalhes, Prinstein comenta que entre os 10 e 12 anos de idade, o cérebro aumenta a capacidade de receber sinais da dopamina e da oxitocina, o que faz com que as pessoas anseiem por atenção, e a mídia social capitaliza essa mudança biológica, entregando uma plataforma para procurar essa reação bioquímica literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O médico finaliza sua entrevista dizendo que isso é algo perigoso porque não é a maneira como os humanos estão acostumados a interagir um com os outros. Para falar sobre a sua experiência profissional com as redes sociais, conversamos com Yasmine Barbosa, analista de social aqui da NZN, também aqui do Tecmundo. Vício acaba sendo um hábito, né? Um hábito que a gente não consegue largar. Então, a rede social, no teu dia a dia, ela é um hábito. Tipo, a gente não tá fazendo nada, a gente fica pulando de rede social em rede social, mesmo não tendo notificação nova, porque a gente quer ali estar conectado. É aquele FOMO, né? Do Fear of Missing Out, que é o que a rede social gera. Então, eu acho que tem um vício, sim. Eu acho que o algoritmo, ele traz muito esse olhar, assim, de trazer conteúdos que você não quer parar de ver, né? Então, falando principalmente das redes sociais novas que saíram, né? O TikTok e o Reels no Instagram, é sempre você querer ver o próximo vídeo, esse feed infinito ali. E a partir do momento que a gente começa a ter contato com isso, a gente começa a desenvolver o FOMO, né? De, tipo, não quero perder o que tá rolando. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Eu tava passando muito tempo nas redes sociais, porque assim, quando você trabalha com rede social, não dá pra você criar conteúdo sem saber o que tá rolando ali, né? Então, pra eu conseguir criar um vídeo pro TikTok ou um post pro Instagram, eu tenho que saber o que tá rolando nessas redes. Só que tava ficando demais, sabe? Eu tava perdendo muito tempo fora do horário de trabalho mexendo em rede social. Então, tive que dar essa controlada, mas eu tenho esse vício ali. Você ficou com alguma dúvida? Se ficou, você pode me procurar lá no Twitter pela @Felipe Paião e enviar um comentário aqui embaixo que vamos tentar respondê-lo. E se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like e que compartilhasse esse vídeo. Eu sou o Felipe Paião e nos vemos na próxima. Um abração e tchau, tchau.